Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo sejam com todos vocês que nos honram, conectando-se conosco a partir deste momento. A mensagem que lhes trazemos tem como tema a seguinte questão: a mulher cananeia, um cachorrinho? Trata-se de uma reflexão que conduziremos na trilha de uma análise bíblico-interpretativa de um episódio, referente a um episódio acontecido na caminhada ministerial de Jesus Cristo. Daqui a pouco tomaremos o relato do referido episódio, conforme se encontra registrado no Evangelho de Mateus, nas Escrituras Sagradas. Antes de o fazermos, consideramos oportuno um prefácio apropriadamente particularizante. Ok? Então, há alguns anos, escrevi um artigo jornalístico embasado, fundamentado na leitura interpretativa que fiz da passagem bíblica que tenho mencionado. Publiquei esse artigo no Jornal Goiano, Diário da Manhã, em 15 de junho de 2008, com o título Contradição ou insuficiência de compreensão? E eu tenho aqui, a página amarelecida do jornal. Já se passaram mais de 14 anos. E por que eu dei ao meu artigo esse título? Eu fiz isso porque recentemente havia sido postada no mesmo jornal uma publicação com o título As Contradições de Jesus Cristo. E o autor do assintoso texto alimentara sua falácia, servindo-se em especial da passagem concernente à mulher cananeia. Contestei com veemência as afirmações do dito discurso falacioso. Foi como se eu dissesse ao autor dele, cujo nome em momento algum mencionei. Como se eu lhe dissesse: não, moço, não houve contradições no comportamento de Jesus. O que houve foi uma dificuldade sua para compreender, para fazer uma intelecção proficiente dos textos bíblicos nos quais o seu entendimento tropeçou. O meu artigo foi uma réplica. Não houve tréplica. Pelo contrário, fui contemplada pelo cumprimento de uma promessa do Senhor Deus, feita lá no Antigo Testamento, no primeiro livro de Samuel 2:30, onde o Senhor fala: aos que me honram, eu honrarei. Paulo disse aos Filipenses: fui posto para a defesa do Evangelho. Com as infinitas distâncias dos méritos de Paulo, foi-me conferido o privilégio de honrar o Senhor, defendendo o Evangelho, denegrido por aquela publicação intitulada
As contradições de Jesus Cristo, matéria envenenada que circulou em Goiânia e em cidades do interior do estado de Goiás. Aos que me honram, honrarei. Sabem o que aconteceu? O Senhor honrou-me grandemente por intermédio de uma homenagem que me foi feita pela Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Como um nobre deputado leu o meu artigo jornalístico e se tocou de tal forma que numa assembleia, numa reunião da Assembleia, então ele propôs aos seus dignos pares que me fizessem uma moção de aplauso com todas as letras maiúsculas. E o nobre parlamentar justificou, ou disse, que aquela homenagem justificava-se pela excelência da matéria publicada no referido jornal. A proposição foi unanimemente aprovada. E no texto da correspondência oficial que me foi endereçada via Universidade Federal de Goiás, foi-me dito que se tratava de uma homenagem que me era prestada por toda a população do estado de Goiás, representada por seus deputados e especialmente por aquela Casa de Lei. Vejam o que Deus faz e como faz para cumprir a sua palavra. A Ele toda a honra e toda a glória. No início do ano passado, 2022, foi-me dado um sinal da parte do Senhor, mediante o dom profético que o Espírito Santo concedeu a uma de suas servas, nossa irmã em Cristo, Valdete Martins dos Santos Alves. E por esse sinal, eu entendi ser a vontade do Senhor que eu desse continuidade à divulgação da mensagem jornalística publicada em 2008. Só que dessa vez com o título A Mulher Cananeia, um cachorrinho? E não mais jornalisticamente, agora do púlpito de igrejas, como o faço neste momento. Sem mais delonga, vamos ao relato de Mateus 15, 21 a 28. Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoninhada, está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu:
Eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. O que foi que Jesus disse com essa resposta? Usando outras palavras, mas conservando o mesmo sentido, né? Ele disse assim: eu só fui enviado para curar, libertar, instruir para a salvação. Enfim, eu só fui enviado para beneficiar os judeus. E ficou implícito: esta mulher não é judia, é uma estrangeira. Eu não tenho compromisso com ela. Mas vamos analisar rapidamente essa resposta de Jesus, tomando alguns textos das Escrituras. Disse Deus a Abraão: em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porque obedeceste a minha voz. Gênesis 22, 18. E eu pergunto, né? Que semente é essa? É a posteridade da qual descende o verbo divino que se fez carne, assumindo-se como um ser humano, pertencente à linhagem genealógico-judaica de Abraão. Outro texto, Isaías 49, 6. Isaías profetizou sobre o enviado de Deus, o Messias. Pouco é os seres meu servo, para restaurares as tribos de Jacó, e tornares a trazer os remanescentes de Israel. Também te dei como luz para os gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Um outro texto, Lucas 46, 48. Um dos últimos ensinos do próprio Cristo aos discípulos foi o seguinte, aspas, assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Então, está claro aí que a missão salvadora, no amplo sentido da palavra, a missão confiada a Jesus, tinha, com relação aos judeus, um caráter de primazia, primeiro aos judeus, e não de exclusividade, só para os judeus. O termo primazia, do latim primacia, que significa o primeiro plano, refere-se à condição do que se encontra em primeiro lugar, tanto iniciando uma série, quanto distinguindo-se em superioridade num plano de valores. Pedro, Paulo, todos os discípulos, instruídos pelo Mestre, entenderam perfeitamente isto. Por exemplo, Pedro, testemunhando aos judeus no templo, disse: tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou-o primeiramente a vós, outros, para vos abençoar. Atos 3, 26. E Paulo, com Barnabé, quando estavam pregando na sinagoga em Antioquia, rejeitados pelos judeus, disseram-lhes: cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus.
Queridos, não fica ostensivo demais que Jesus tinha um plano oculto atrás daquela resposta que ele deu aos discípulos, dizendo: eu só fui enviado para as ovelhas perdidas da casa de Israel? Outra coisa estranhíssima foi Jesus ter dito, né, para a mulher cananeia, que não era bom pegar do pão dos filhos para lançá-lo aos cachorrinhos. Que pão era esse? Era o poder que emanava dele. Poder para curar, para libertar, para salvar. Mas, no capítulo 8 do testemunho de João, não está registrado que Jesus disse ser o pão vivo que desce do céu e dá vida ao mundo? Mas o mundo não é constituído só de judeus. Tanto que Jesus não se negou a socorrer a milhares de judeus e não judeus que o procuraram. Tais como aqueles sírios, né? Aquela multidão de sírios que veio procurar Jesus, segundo o registro de Mateus 4:24, eles eram doentes, acometidos de vários tipos de enfermidade e tormentos, paralíticos, lunáticos, endemoniados, e Jesus os curou a todos. Porventura eram ovelhas perdidas da casa de Israel, aqueles sírios? E por que Jesus se encaminhou a Gadara, uma das 10 cidades gregas confederadas, Decápolis? Ele foi ali para libertar um gadareno possesso de uma legião de demônios. Era tão terrível o estado a que os demônios submeteram aquele rapaz, que ele, nu, ferindo-se com pedras e clamando, perambulava noite e dia pelos sepulcros, como uma fera perigosa, furiosa, de quem todos fugiam. Maravilhosamente liberto por Jesus, dignamente vestido e em perfeito juízo, o ex-endemoniado pediu a Jesus que o deixasse segui-lo. Mas Jesus disse-lhe: vai para a tua casa e conta aos teus tudo o que Deus fez por ti. Que atitude linda, misericordiosa, justa Jesus teve com aquele gadareno. Foi como se Jesus lhe dissesse: não, você já sofreu muito nas garras pontiagudas e envenenadas de Satanás. Agora, vá para a sua casa, usufruir o ambiente da sua família, o carinho, a liberdade que você recebeu. Porque seguir-me é empreender uma caminhada de renúncia. Por quê? As raposas têm covis, as aves dos céus, ninhos. Mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Filho do homem, lato sensu, filho do ser humano, no caso do ser humano Maria, a Virgem de Nazaré, envolvida pela sombra do Altíssimo. Como sabemos, a sombra de um ser reflete, projeta, reproduz a imagem formal desse ser. Ao envolver Maria com a sombra do Altíssimo,
o Espírito Santo projetou no ventre santificado dela a imagem da essência de Deus. Por isso está escrito na Epístola aos Colossenses: Jesus é a imagem do Deus invisível. Mas retomando, e aquele centurião romano que mandou pedir a Jesus que curasse o servo dele que jazia em casa, paralítico e violentamente atormentado. Jesus se dispôs a ir curar o enfermo. Mas quando o centurião soube que Jesus estava se dirigindo à casa dele, enviou uma comitiva para dizer a Jesus: não te preocupes, Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa. Eu mesmo não me achei digno de ir ao teu encontro. Manda com uma palavra e o meu servo será curado. Jesus enalteceu a atitude daquele estrangeiro, dizendo para as pessoas que assistiram àquele acontecimento: em verdade vos digo, nem mesmo em Israel encontrei fé como esta. E o moço foi curado. A Bíblia está repleta de provas de que Jesus jamais negou do pão a quem quer que lhe pedisse. Ele não podia negar-se a si mesmo, nem a sua missão. Seria, pois, gratuito ou gratuita a forma de ele relacionar-se com aquela mulher cananeia? É imprescindível considerar-se que o diálogo de Jesus Cristo com a mulher cananeia aconteceu num momento de grande agitação ideológica do ministério dele. Ele enfrentava a oposição acirrada dos líderes espirituais que se negavam tenazmente a reconhecê-lo como o Messias prometido pelo Deus de Israel. E eles eram doutores da lei, porém tendiam a interpretações incorretas de pontos importantes das Escrituras. Por exemplo, eles se preocupavam exemplarmente com a questão do dízimo, até mesmo referente às pequenas hortaliças, endro, cominho, hortelã, mas acabavam negligenciando os princípios, os preceitos, melhor dizendo, né? Os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fé. O Rabi da Galileia exortou-os para que levassem em consideração ambas as coisas. E em seu zelo rabínico, Jesus preocupou-se em esclarecer aqueles líderes a respeito de uma interpretação equivocada que eles faziam pelo fato de serem descendentes de Abraão. Quem foi Abraão? Foi um patriarca hebreu com o qual Deus fez uma aliança fortíssima e prometeu abençoá-lo muito, e também a sua incontável descendência. Então aqueles líderes entendiam que os descendentes de Abraão fossem os únicos
beneficiários das considerações divinas. E assim, ficavam excluídos delas os gentios, nome dado a todos os povos que não faziam parte do grêmio de Israel. Eram considerados estrangeiros, comumente pessoas impuras. Interessante que até o apóstolo Pedro, embaraçado por esse equívoco preconceituoso, precisou de ser sobrenaturalmente orientado para ir levar o Evangelho de Jesus Cristo ao centurião Cornélio, em Cesareia. A Cornélio, junto com os seus parentes, os seus amigos íntimos, reunidos em sua casa. E, em lá chegando, Pedro declarou: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, todo aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. O problema é que os judeus confundiam descendência física, realidade genealógica, com filiação, tomada no sentido de compartilhamento espiritual. Jesus procurou conscientizá-los desse erro de interpretação. E no Evangelho segundo João, há o registro de lances fortes desse embate do Cristo segundo a carne com seus concidadãos. Jesus, no propósito de corrigir esse entendimento errado, Jesus usou argumentos consistentes, tanto verbais quanto factuais. Compôs parábolas e se serviu de fatos, de acontecimentos que se deram em sua caminhada doutrinária. Por exemplo, certa vez um doutor da lei, com a intenção de pôr Jesus à prova, perguntou-lhe: quem é meu mestre? Quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Para responder ao inquiridor, Jesus compôs a parábola do bom samaritano. No referido discurso parabólico, um homem vítima de ladrões fica gravemente ferido e cai à beira do caminho. Bem, vieram passando por ali um sacerdote e um levita, mas indiferentes para com aquela pobre vítima, passaram de largo. Daí a pouco veio, passando pelo mesmo caminho, um samaritano. E o samaritano compadeceu-se profundamente daquele homem e o socorreu de uma forma exemplar. Então Jesus fez desse paralelo contrastivo, judeu versus estrangeiro, um argumento verbal para mostrar que o samaritano da parábola tivera um comportamento compatível com o comportamento de um filho de Deus, ao passo que os dois outros mostraram-se meros descendentes físicos de Abraão.
E nessa mesma linha didática, mas passando do argumento verbal para o argumento factual, vamos tomar rapidamente aquele episódio em que Jesus cura 10 leprosos. 9 eram judeus, 1 era samaritano. Curados os 10, o samaritano retorna para agradecer a cura. E aí Jesus então observa, mas não foram 10 os curados? Porque apenas este estrangeiro volta para dar glória a Deus? Então, é nesta linha argumentativa que usa o fato, o acontecimento, como arma de combate do entendimento errado do qual temos tratado, é exatamente nessa linha que se encaixa a história da mulher cananeia. Vamos retomar o início da cena. Ela vem gritando ao encontro de Jesus. Reflitamos, Jesus esteve na terra como o profeta por excelência do Altíssimo, o Verbo divino que se fez carne, a palavra divina em forma de homem. Portanto, ele conhecia tudo e todos. Certa feita, os seus discípulos disseram-lhe: agora vemos que tu sabes todas as coisas. Então, Jesus não conheceria profundamente aquela mulher? Não conheceria os grandes valores humanos dela? Que lhe conferiam toda a condição para ser um argumento vivo, um argumento fato, em favor do seu propósito doutrinário, pedagógico? Claro que sim. E o que fez Jesus? Ora, Jesus era um rabi. Rabi é um mestre, é um professor. E o que faz um professor? Um bom professor ensina de forma eficiente. E para isso, ele usa estratégias didáticas, que são recursos que contribuem para promoverem a eficiência no processo de ensino-aprendizagem. Eu fui professora da disciplina didática na área do ensino de português e de francês, respectivamente nas universidades Católica e Federal de Goiás. E participei de vários concursos, de vários congressos, né, importantes, inclusive de um evento internacional, nos quais apresentei textos meus, e o fiz com sucesso, textos concernentes à didática. Então, eu tenho o devido respaldo para afirmar que a dramatização é um recurso didático excelente. Um renomado orador sacro, ligado ao estilo barroco luso brasileiro, certa vez afirmou: a nossa alma rende-se mais pelos nossos olhos do que pelos nossos ouvidos. Ou seja, nós somos mais impactados, mais tocados pelo que vemos do que pelo que ouvimos. Em sua suprema maestria, o que Jesus fez foi
assumir didaticamente, né? Didaticamente, o comportamento dramático, didaticamente, melhor dizendo, o comportamento de desprezo ao estrangeiro, que era um comportamento próprio, peculiar aos seus opositores. Mas por que Jesus fez isso? Exatamente para mostrar o absurdo desse comportamento, fruto da interpretação errada que o sustentava. Então Jesus se fez passar por um judeu, produzido por aquela ideia equivocada de que só os judeus eram filhos de Deus. Usando uma expressão simples, Jesus fez de conta que era um daqueles líderes religiosos arrogantes, para os quais aquela mulher cananeia deveria ser tratada com desprezo, com indiferença. E foi exatamente aquele comportamento retórico, dramático, didático que Jesus assumiu, que abriu espaço para que aquela mulher se revelasse por intermédio de palavras e atitudes de uma inteligência, de uma sabedoria admiráveis. Se não vejamos, ela diagnosticara o mal da sua filha, possessão maligna. Ela buscara a pessoa certa para resolver o problema, Jesus Cristo. Ela assumira uma posição firme, inarredável, no propósito de conseguir a cura da sua filha. Como sendo prensada, né? Como uma azeitona que vai deixando, né? O óleo, o azeite puro, extra virgem. Aquela mulher foi revelando a sua capacidade inquestionável de tornar-se uma filha de Deus, pela fé em Jesus Cristo. Porque ela não via Jesus apenas como um grande profeta, como um grande operador de milagres. Ela reconheceu a divindade dele, tanto que o adorou. E está escrito no início do Evangelho de João, que todos quantos receberam a Jesus dessa forma, receberam o poder para serem feitos filhos de Deus. Definitivamente a mulher cananeia não era um cachorrinho. Não. E Jesus manteve aquela retórica dramático-didática que permitiu a ela que se revelasse durante o tempo necessário para que ela o fizesse. Terminado o processo, cumprido o propósito pedagógico que ele teve de usá-la como um argumento vivo, ocorre a parábase. Jesus retira o disfarce do comportamento didaticamente forjado e reassume a sua verdadeira identidade.
Então ele se volta para a mulher e de forma enfática diz: ó mulher, grande é a tua fé, seja-te feito isto como tu queres. Exatamente naquele momento, a filha foi curada. Porque ninguém melhor do que Jesus sabia que o relacionamento dele com Israel seria de primazia e não de exclusividade. E por isso, ele disse: e bem-aventurado aquele que em mim não encontrar motivo de tropeço. Queridos, eu estou terminando, mas eu não poderia encerrar esta mensagem sem fazer o seguinte pronunciamento: eu amo Israel. Deus o Altíssimo, em sua soberania, escolheu Israel para, por intermédio dessa nação, fazer-se conhecido de todas as outras nações da terra. E por essa razão gloriosa, o Senhor fez nascer no seio da tribo de Judá o Salvador do mundo, Jesus. Jesus o ungido. Deus tem com Israel uma aliança irrevogável. E faz parte dessa aliança a palavra divina que diz: eu abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Toda a tradição cristã, o firme fundamento do cristianismo é judaico. Nós, os cristãos bíblicos, somos um com esse povo, porque a parede de separação caiu e no lugar levantou-se a cruz do sacrifício vicário de Jesus Cristo, feito em favor da humanidade. Porque Ele mesmo disse: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Falando aos romanos a respeito dos israelitas, o apóstolo Paulo disse: a eles pertence a adoção, e também a glória, e as alianças, e a legislação, e o culto, e as promessas. Deles são os patriarcas, e deles descende o Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. E, falando aos Gálatas, e extensivamente óbvio a todos os verdadeiros cristãos, o apóstolo declara: se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Aleluia! Eu amo Israel e em espírito eu amo a todos vocês, destinatários desta mensagem, e com imensa ternura
eu os abraço.